Oi, pessoal. Talvez não exista uma pessoa no mundo que nunca tenha ouvido falar em adoção. Esse é um processo bastante comum, no qual um adulto assume a responsabilidade por uma criança, mesmo que não tenha laços sanguíneos com ela. Mas, e os animais? Na vida selvagem também existem bastante exemplos assim. Além disso, às vezes a adoção ocorre até mesmo entre representantes de diferentes espécies. É sobre esses casos tão incomuns que falaremos hoje. Vamos lá. Tigresa e porquinhos. É difícil imaginar animais mais incompatíveis do que uma tigresa e um leitão. Eles estão literalmente conectados pela cadeia alimentar, então um encontro entre eles com certeza não acabará bem. Mas às vezes coisas incríveis acontecem na natureza. Um zoológico tailandês decidiu realizar um experimento interessante sobre a domesticação de tigres. Para isso, uma porca alimentou filhotes de tigre e uma tigresa cuidou de porquinhos. E nenhuma das mães rejeitou os filhos da outra. Pelo contrário, eles os trataram muito maternalmente. Essa mistura tão inesperada de espécies, segundo os funcionários do zoológico, deve deixar os tigres mais obedientes e acostumá-los com o fato de que os porcos são amigos, não comida. Honestamente, não temos certeza se isso realmente funciona, mas quem sabe? Os instintos maternos são um verdadeiro mistério. Pombo e chihuahua. Herman é um pombo que não pode voar e Lounge é um chihuahua que não pode andar. Mas será que esses animais estão de alguma forma conectados? Parece que sim. Em janeiro de 2020, Lounge foi parar em uma fundação na cidade americana de Rochester, que resgata animais com defeitos de nascimento. Lá, ele conheceu Herman e o pombo inesperadamente adotou o cachorro. Apesar de que o relacionamento deles é mais uma amizade do que uma relação de pai e filho, simplesmente não poderíamos deixar de contar essa história e mostrar essas cenas. A fundadora do centro, Sue Rogers, diz que essa dupla é inseparável e os animais adoram ficar juntos, deitados em seu cobertor peludo. A propósito, o centro recebeu muitas ligações de pessoas dispostas a adotarem Herman e Lounge juntos. Assim, esses dois nunca se separarão. Macacos e filhotes de tigre. Na natureza, eles seriam inimigos mortais, mas em um santuário da vida selvagem da Carolina do Sul, um orangotango e 3 tigres se tornaram melhores amigos. O orangotango macho observava como os humanos cuidavam dos filhotes e parece que quis experimentar também. Como resultado, um forte vínculo foi formado entre ele e os pequenos. E parece que o orangotango se considera pai deles, ou mãe, ou um funcionário do zoológico. E essa não é a primeira vez que um orangotango faz amizade com filhotes de tigre. Na verdade, os primatas adoram amizades inesperadas. Uma chimpanzé chamada Dodô, que vive em um zoológico da Tailândia, também cuida de um filhote de tigre e o alimenta. Ela parece uma verdadeira mamãe. Dálmata e cordeiro malhado. Um pequeno cordeiro malhado do sul da Austrália foi abandonado por sua mãe. Geralmente, numa situação assim, o dono da fazenda ou alguém do tipo se encarrega de cuidar do filhote, mas, nesse caso, o cordeiro encontrou uma mãe adotiva, uma dálmata do sexo feminino. Precisamos dizer que esses dois realmente têm uma coloração parecida. Talvez seja por isso que a cadela achou que esse estranho filhote fosse dela. E o cordeiro gostou da ideia. Ele passou a seguir sua mãe adotiva em todos os lugares, e ela passou a lambê-lo, cuidar dele e protegê-lo. Mas quem alimenta o bebê com leite na mamadeira é o seu dono. Não ficaríamos surpresos se com o tempo o cordeiro começasse a latir, buscar galhos ou proteger a casa. Afinal, ele claramente terá uma boa educação. Cadela e filhotes de leão. Em 2014, um filhote de leão nasceu em um zoológico do Sri Lanka, mas infelizmente a mãe rejeitou o bebê. Isso às vezes acontece na natureza. Infelizmente não dá para simplesmente convencer um animal selvagem e, portanto, os funcionários do zoológico ficaram preocupados. Afinal, mesmo que seja possível alimentar um filhote de leão, viver sem o amor e o carinho dos pais é muito difícil. E as pessoas são criaturas completamente diferentes. Foi então que uma cadela apareceu para ajudar. Ela também tinha tido filhotes naquela época e poucas horas depois, a nova mamãe começou a considerar o filhote de leão como seu filhote. O alimentou, o lambeu, cuidou dele, o amou mais até do que seus próprios filhotes. O filhote de leão brincava com os outros filhotes e cresceu feliz. Naturalmente, quando o leão ficou maior, ele precisou encontrar uma casa mais adequada. Ele não podia ficar na casa do dono dos cachorros. Então, o enorme predador foi primeiramente transferido para um zoológico e depois para uma reserva. Hoje em dia, ele se transformou em um lindo leão
com uma bonita juba e não se parece em nada com aquela minúscula bolinha de pelo. Será que ele se lembra quem foi que o alimentou e o criou? Será que o leão poderia reconhecer sua mãe adotiva alguns anos depois? Galinha e tudo que existe. Quando as galinhas põem seus ovos, o seu instinto diz para elas se sentarem neles para aquecerem seus futuros bebês. Quando os filhotes eclodem dos ovos, eles ainda são pequenos e frágeis, então a mãe os reúne debaixo de si até que se tornem grandes o suficiente para se aquecerem sozinhos. E o amor e o calor maternos da galinha são suficientes para todos, mesmo para gatinhos. Uma galinha chamada Coco literalmente choca esses bebês gatinhos e fica de olho para que nada os ponha em perigo. Ela até expulsa outras galinhas do lugar onde os filhotes dormem, por exemplo. Pois é, as galinhas são forçadas a ficarem do lado de fora. Espera aí, e a mãe gata? Os gatinhos com certeza não nasceram de ovos. Na verdade, a gata vive na mesma casa no galinheiro. Além disso, a Coco choca ela também. Já é um velho hábito. Há muito tempo a galinha a criou, então parece que agora ela já é uma vovozinha contente. Ela cuida de sua filha e dos seus netos peludos. No entanto, a Coco também tem uma filha biológica, e essa jovem galinha também cuida dos gatinhos. Como uma boa tia, esta é a família mais estranha que já vimos. Mas o caso de Coco não é o único. Uma outra galinha resolveu cuidar de coelhos recém-nascidos, sendo que os filhotes têm pais. Mas não pense que a galinha os sequestrou de um ninho alheio. A coelha e a galinha dividem as responsabilidades. Uma alimenta os bebês e a outra os aquece com seu calor. Podemos dizer que elas trabalham em turnos, e é tão estranho quanto soa, mas parece que os animais estão felizes assim. Cadela Ashlyn e seus guaxinins. Você acha que os pitbulls são criaturas agressivas e más, prontas para morder qualquer um que cruzar o caminho deles? Uns verdadeiros monstros sanguinários, não é? Ah, então você simplesmente não conhece a Ashlyn, porque ela é a melhor mãe adotiva do mundo. Quando 3 guaxinins ficaram órfãos e foram parar na casa dos donos da Ashlyn, ela imediatamente decidiu que esse trio encantador eram seus filhotes. Por quê? Bom, por que não? Os filhotes estavam completamente desamparados, mal conseguiam andar sozinhos e estavam com muito medo. Não se sabe nem como e nem por que eles perderam a mãe, mas a mamãe adotiva imediatamente os colocou sob sua proteção. Ashlyn está constantemente ao lado de seus filhotes de guaxinim, e eles a tocam toda hora. Dessa forma, os bebês se asseguram de que estão a salvo, mas com uma protetora dessas, eles definitivamente não têm nada a temer. Apesar de que os guaxinins são muito mansos e adoram as pessoas, eles estão sendo ensinados a serem verdadeiros animais selvagens, ou seja, caçar sua própria comida, xeretar tudo, subir em árvores altas. Assim, quando chegar a hora, eles poderão voltar à floresta. Gata e patinhos. Mesmo os gatos mais domésticos geralmente não deixam de ser predadores por dentro. Eles ainda se lembram da época em que seus ancestrais distantes caçavam na natureza. Às vezes, a memória genética prevalece e então seu peixe dourado, papagaio ou um ratinho aleatório podem se dar mal. Mas para essa gata, o instinto materno falou mais alto que o instinto caçador. Ronan e Emma Lally, de uma pequena vila irlandesa, mal conseguiam acreditar quando sua gata adotou 3 patinhos órfãos. Ela simplesmente os colocou junto com seus 3 filhotes. No início, Ronan pensou que a gata comeria um patinho quando ela o agarrou com os dentes, mas acabou que ela só os estava reunindo para que eles se deitassem ao lado dela. Ou seja, ela fez a mesma coisa que estava acostumada a fazer com seus gatinhos. Não se preocupe, nenhum único patinho foi ferido durante esse processo de criação. Na verdade, eles rapidamente se apegaram à mãe adotiva e se agarravam a ela se alguém tentasse separá-los. Segundo os especialistas, embora esse seja um caso bastante incomum, ele não pode ser considerado totalmente estranho. Os animais não têm noção de números, então a gata nem imagina que ela deu à luz a apenas 3 gatinhos. Se eles são bebês, eles são seus bebês. Imagine como ela ficará surpresa quando eles crescerem um pouco. Cadela babá. Os cães Jack Russell Terrier são cheios de energia, barulhentos e não têm medo de nada, mas às vezes eles também podem ser excelentes babás, mas não para bebês humanos, para animais selvagens. Esta aqui é a Nat. Ela é uma residente permanente de um abrigo de animais na Namíbia e, ao mesmo tempo, é uma mãe adotiva ou uma babá muito boa para todos os filhotes. Hienas, chitas, babuínos. Nat, pelo que parece, nem percebe que eles pertencem a outras espécies. Para ela, os
os filhotes são apenas filhotes que precisam de cuidado, proteção e carinho. O fundador do abrigo diz que Nat dá aos animais bebês um amor maternal que nenhum ser humano pode lhes dar. Ao se relacionar com os animais, ela parece não ver a mínima diferença entre eles e ela, mesmo quando os adotados da Nat crescem e ficam várias vezes maiores que a sua babá. Para ela, eles sempre serão seus bebês. Capivara e cachorrinhos. Muitas pessoas consideram as capivaras as criaturas mais amigáveis do planeta, e essa é uma reputação bem merecida. A capivara é o maior roedor do mundo. Elas seguem uma dieta vegetariana, vivem em bandos e não entram em conflito com ninguém. Pelo contrário, as capivaras são amigáveis com todas as criaturas. E a Cheesecake é um ótimo exemplo disso. Esta capivara foi parar em um abrigo de animais no Arkansas quando ainda era muito pequena. No começo ela morava com cachorros, na casa do fundador do abrigo. Brincava com cachorros, comia com cachorros, dormia com cachorros. Não, Cheesecake não se considerava um cachorro, mas definitivamente tinha um carinho especial por eles. Depois que ela cresceu, ela começou a cuidar de todos os filhotes de cachorro órfãos que apareciam no abrigo. Cheesecake adota filhotes, come e dorme com eles e até briga com os pequenos se eles se comportarem mal. Ou seja, ela se comporta como uma verdadeira cadela mamãe. Mas a Cheesecake não é amiga só dos cachorrinhos. Como uma boa capivara, ela interage com todos os animais no abrigo e cuida deles também. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.